muita gente lhe dizia: "Oh, Sr. José, você precisa, quando morrer, o pessoal tem que pôr-lhe uma estátua. Pôr-lhe uma estátua que é o único que merece." Mas considero talvez a figura mais marcante em termos da vida pública da Gralheira. O tio José, para mim, eu nem sou suspeito, era meu filho e era como fosse meu pai. Mas as obras que ele fez estão à vista. Eu tinha uma visão do futuro já muito avançada para a época. Ele nasceu, se calhar, 60 anos, ou 50 ou 60 anos antes. Pôr-lhe uma estátua que é o único que merece. O meu pai trabalhou muito, meu pai junto, o meu pai levava muito trabalho. Era um homem de trabalho. Preciso dizer que ele era um homem que os dias para ele eram sempre curtos, não é? O tio José trabalhava dia e noite, o tio José não havia cestas para o tio José. Ainda os outros estavam, ainda o pessoal estava todo na cesta e o tio José já estava com os carros a andar, fosse à feno, fosse à carreta, fosse ao que fosse. Ele teve muitos filhos, ele era um homem muito virado para o progresso também. Ele foi o primeiro homem a trazer para aí canos de plástico para canalizar águas. Ele ainda como tesoureiro da junta, foi que canalizou as águas de lá de cima do Ribeiro da Mata para umas represas que tem ali na Calma. Há poucos anos, num jornal do Porto, o Cerveira Pinto, numa entrevista que deu ao jornal, eu também fui aqui presidente da junta, e ele disse que só a Gralheira, graças ao dinamismo do seu presidente da junta, o Sr. José da Fonseca, que foi a primeira freguesia do Conselho a ter água a domicílio, incluída a vila, que a vila não tinha. Colocou água na povoação, o esgoto, a eletricidade, ele é que fez a eletricidade em grande parte das casas, como a canalização também. Ele era carpinteiro, era canalizador, era pedreiro, agricultor, fazia tudo. Era um visionário. Era um homem arrojado, um homem sem medo do futuro, com a capacidade de o antecipar fora do normal. Além de que, destemido como era, para ele não havia impossíveis. E, portanto, qualquer obra, ele metia-se a ela, com condições ou sem elas, arranjavam-se. Era um homem que mobilizava a população para colaborar e para perceber que só juntos é que isto vai. Depois eu não tinha estudos nenhums, uma segunda ou terceira classe só. Pronto, sabia ler, sabia escrever, sabia fazer contas, mas não tinha habilitações nenhumas. O meu pai esforçou-se, ele era um grande artista. O meu pai hoje era o meu pai aqui o falecido Pelino. Coisas que eles pensavam em fazer uma coisa e faziam. O meu pai era uma das pessoas que pensavam em fazer uma coisa. Então ele aprendeu a fazer carros de vacas, o enxadeiro completo. Pronto, o carro completo, sem aprender com ninguém. O meu pai fazia jugos para as vacas, para jogar as vacas, fazia tudo. O meu pai era uma pessoa, punha-se a fazer uma coisa e fazia. E ele era um homem que emprestava ao trabalho um dinamismo, uma alegria, um ânimo que nos contagiava, que nos impulsionava para o trabalho. Pragmático, persistente, muito persistente, arrojado, aventureiro, tudo isto são adjetivos que encaixam com a personalidade do tio José. No trato, portanto, era... Muito fácil, embora muito fácil em termos de acesso a ele, embora ele era teimoso, era persistente e se achasse que dele, ele era um homem de convicções e, portanto, cederia se lhe demonstrassem que realmente ele não tinha razão, mas normalmente ele era um homem muito convicto nas suas atitudes, na sua postura. Era de uma humildade e de
de uma empatia com o povo que lhe granjeava essa mesma simpatia que toda a gente tinha por ele. O meu pai, quando nós éramos todos pequenitos, ele ia à feira a Gozende, vender os vitelos, e depois, como não havia dinheiro para comprar um bolito, nem havia bolitos, nem havia rebuçados nessa altura, e sabia não havia dinheiro para isso, então levava pão de iribir. Esse pão de iribir era partia de manhã uma borda de pão, do pão que tinha em casa, que tinha feito em casa, enfiava no bolso, e era o tal pão de iribir. Chegava cá, nós estávamos sempre mortinhos que ele viesse, ele cá chegava à casa, pegar lá pão de iribir, partia um bocadinho a cada um, que sabia tão bem aquele pão. Nós acreditávamos que aquilo que era pão de iribir, que era outro pão especial. E ele, olha, quando ele ia assim faz à feira, trazia-nos sempre aquelas bolas de Berlim, que era quando a gente ia se comer. Ele ia lá, quando lá ia, e trazia-nos muitas vezes disso. A gente nunca comia bolos, era... Para mim foi um segundo pai. Eu perdi o meu pai, tinha 12 anos, e de maneira que naqueles tempos difíceis em que a gente vivia exclusivamente do que a terra produzia, e mesmo nós que não tínhamos nada de nosso, fazíamos terras de outros, a vida era difícil, com certeza. Nós éramos 6 irmãos, e o meu pai muito doente, que depois veio a falecer, teve 7 anos doente. Ele fazia o trabalho junto connosco, nós trabalhávamos sempre em comum. E que saudades eu guardo desse tempo em que nós levantávamos ao romper do dia para irmos cortar feno, para irmos labrar, para irmos fazer isto e aquilo. Não tem claro, ele andava sempre aflito, éramos 11 pessoas, ele não tinha, depois já viu o que é. Chegar à hora do almoço, estar 11 pessoas em volta da mesa e não haver para comer. O meu pai, há alguns anos, estava nas terras do Pinto e nas terras da Tima de Jesus. Depois morreram 3 anos, morreram os bezerros todos, morreram os porcos. O meu pai diz ele que chegou a pegar uma faca para se matar. Com o desgosto, pronto, com o desespero. Era tanta gente, ele tinha uma família grande para manter. Depois não tinha que lhe dar, não era? Faço ideia ao sofrimento que ele não devia ter, ele e os outros. O meu tio Mário e vários aí, que tinham 12 e 13 filhos, não se ganhavam de estão em lado nenhum naquela altura. Era complicado. Ele contou mesmo, contou muitas vezes. Eu estive, peguei numa faca e cheguei para espetar a faca para me matar. Depois acho que parece que ouvi uma voz a dizer: não faças isso. Pôs a faca, não faças isto. Diz-lhe: foi Nossa Senhora na hora que me valeu. Era um homem que mal só sabia ler e escrever, mas muito culto. Era muito culto. Sabia lidar muito bem com as várias entidades. Era um indivíduo hábil nesse aspecto. É quando o indivíduo se coloca à frente do trabalho e mostra a obra. Ele dava o exemplo, não é? Exatamente. E depois o pessoal, isso vai empolgar os outros. Eles dizem: não, ele também trabalha, ele faz. Porque ele, na altura não tinha um vencimento nenhum da junta, eles não recebiam nada. A junta, eles trabalhavam só por carolice. Até hoje foi o presidente de junta que mais fez. Sem dúvida. Porque hoje não trabalham. Eles hoje recebem dinheiro e mandam trabalhar. E ele não foi assim. Ele colocava-se à frente. E mesmo o Xavier Pinto diz muitas vezes, ainda hoje, quando eu estou com ele. Naquele momento, tudo o que era as grandes obras públicas das aldeias passava pelo telefone, como forma de comunicação, pelas estradas, e não ia muito mais longe disso. O tio José foi já muito à frente disso, faz a primeira rede. Não sei se terá havido alguma outra aldeia com uma rede de abastecimento pública de água antes da Gralheira. Portanto, isto era um homem completamente à frente, que sabia quanto isto era importante. Eu penso que nunca houve nada que se lhe pedisse que ele, dentro das possibilidades, ele não desse. Fosse para o grupo etnográfico, fosse nas equipas de futebol, fosse na parte desportiva, ou recreativa ou cultural, dentro do que ele pudesse, ele ajudava. Obviamente que os tempos eram difíceis, as verbas eram muito diminutas. A Gralheira tinha muito pouca gente e, portanto, calhava-lhe muito pouco o dinheiro do orçamento da Câmara, do orçamento municipal, mas ele fazia milagres com isso, porque conseguia depois rentabilizar as boas vontades todas, pela cabeça. Com pouco fazia muito, exatamente.